Existe algo em você que está apodrecendo em silêncio. E não é falta de talento, não é falta de oportunidade, não é falta de capacidade, é falta de coragem sustentada. Presta atenção nisso. Toda vez que a pressão aumenta, toda vez que você sente que precisa crescer, toda vez que a vida exige uma versão mais forte de você, você escolhe aliviar. Você diz que está cansado, você diz que precisa de um tempo, você diz que está se respeitando, mas não está. Você está se poupando. E existe uma diferença brutal entre se poupar e se respeitar. Talvez você nunca tenha separado essas duas coisas. Talvez você ache que descansar é maturidade. Talvez você ache que pegar leve consigo mesmo é equilíbrio. Mas agora pensa comigo. Se fosse equilíbrio de verdade, por que você ainda se sente pequeno quando deita a cabeça no travesseiro? Por que aquela sensação de potencial desperdiçado continua ali? Por que você evita pensar na versão de você que poderia existir? Porque no fundo, você sabe que está vivendo abaixo do que poderia. E o que mais dói não é falhar, é saber que você nem está tentando com tudo. Você está escolhendo conforto, você está escolhendo distração, você está escolhendo alívio imediato. E cada vez que faz isso, você perde um pouco do respeito por si mesmo. Ninguém vê, mas você sente. A pergunta que vai atravessar esse vídeo inteiro é simples. Você quer aliviar a tensão de hoje ou quer se tornar alguém que se respeita amanhã? Se essa pergunta já te incomodou, deixa seu like, não como apoio ao vídeo, mas como um sinal silencioso de que você está pronto para se confrontar. Se inscreve no canal se você quer parar de ser espectador da própria vida. Comenta aqui embaixo onde você tem escolhido alívio em vez de crescimento e envia esse vídeo para alguém que vive dizendo que uma hora vai. Agora me diz, você aguenta continuar? Agora não tem mais como voltar para a superfície. Você já abriu a porta. E o que você vai enxergar daqui para frente não é confortável, mas é necessário. Presta atenção nisso. Você não está escolhendo alívio só quando desiste de um treino. Você escolhe alívio quando evita uma conversa difícil. Você escolhe alívio quando adia aquela decisão que sabe que precisa tomar. Você escolhe alívio quando diz não é o momento. Você escolhe alívio quando prefere parecer ocupado a ser produtivo. E o mais perigoso, você faz isso de forma inteligente. Você cria argumentos sofisticados. Você diz que está se organizando, que está esperando a hora certa, que precisa estar emocionalmente preparado. Mas agora pensa comigo. Desde quando o crescimento vem depois de conforto? Desde quando disciplina nasce da vontade? Desde quando alguém construiu uma identidade forte escolhendo facilidade? Você sabe que não funciona assim. E mesmo sabendo, você continua negociando. Só hoje. Semana que vem eu começo, quando as coisas acalmarem. Mas as coisas nunca acalmam. Porque a vida não para você se sentir pronto. Ela continua. E enquanto ela continua, você vai acumulando pequenas traições internas. Você promete acordar cedo e não acorda. Você promete estudar e não estuda. Você promete cuidar do corpo e não cuida. Você promete ser mais firme e cede. E cada vez que isso acontece, você enfraquece sua identidade. Não é sobre resultado, é sobre coerência. Você começa a desconfiar de você mesmo. Você começa a diminuir suas próprias metas. Você começa a evitar desafios maiores. Porque lá no fundo, você já sabe, você não sustenta o que promete. Isso dói, mas é verdade. Talvez você nunca tenha falado isso em voz alta, mas você já sentiu. Aquela sensação de eu podia estar melhor, aquela comparação silenciosa com quem você imaginava que seria. Você lembra das promessas que fez anos atrás? Você lembra do que disse que construiria? Você lembra do padrão que jurou que manteria? Agora olha para a sua rotina atual. Ela parece com o que você prometeu ou parece com o que foi mais fácil manter? Porque é isso que está acontecendo. Você está vivendo o que é mais fácil manter, não o que é mais digno de ser vivido. E essa diferença está te corroendo por dentro. Talvez você até esteja funcional. Você trabalha, você paga contas, você cumpre responsabilidades básicas. Mas isso não é grandeza. Isso é sobrevivência organizada. E você não nasceu para sobreviver organizado. Você nasceu para construir algo que exija mais de você. Mas construir exige abrir mão do alívio. E você se acostumou com ele. Você se acostumou a relaxar antes de merecer. Você se acostumou a recompensar esforço mínimo. Você se acostumou a chamar mediocridade de equilíbrio. Agora me responde uma coisa. Você está cansado.
fisicamente. Ou está cansado de viver abaixo do que poderia, porque são coisas diferentes. Cansaço físico passa com descanso, mas o cansaço de potencial desperdiçado não passa. Ele volta todo dia. Ele aparece quando você vê alguém fazendo o que você diz que quer fazer. Ele aparece quando você sente inveja disfarçada de crítica. Ele aparece quando você pensa, eu também poderia. Sim, você poderia, mas não está fazendo. E o motivo não é falta de capacidade, é excesso de alívio. Você escolhe o prazer imediato da distração e perde o prazer profundo da construção. Você escolhe a dopamina rápida e sacrifica o orgulho silencioso. Você escolhe não se confrontar e depois reclama de não evoluir. Agora presta atenção nisso. Existe uma diferença brutal entre prazer e orgulho. Prazer é momentâneo, orgulho é estrutural. Prazer desaparece rápido. Orgulho constrói identidade. Quando você escolhe alívio, você sente prazer. Quando você escolhe disciplina, você constrói orgulho. E você sabe qual dos dois está faltando. Você não precisa de mais entretenimento. Você precisa de mais respeito próprio. Você não precisa de mais descanso. Você precisa de mais coerência. Talvez você esteja esperando motivação, mas motivação é frágil. Autorrespeito é decisão. E decisão dói no começo, porque decisão exige ruptura, exige dizer não para versões antigas suas, exige abandonar hábitos que te mantêm pequeno, exige assumir responsabilidade total, sem culpar chefe, sem culpar família, sem culpar circunstância, sem culpar passado. Você pode até ter tido dificuldades, mas hoje você escolhe, e talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Você não é vítima do seu presente, você é consequência das suas escolhas repetidas. Isso não é condenação, é libertação. Porque se você é consequência das suas escolhas, você também pode ser consequência de escolhas diferentes, mas escolha diferente dói, porque ela confronta sua zona de conforto, e sua zona de conforto virou prisão invisível. Você não percebe, mas ela está ali, ela te mantém estável, previsível, seguro e pequeno. E você já começou a chamar essa prisão de maturidade, já começou a dizer que não precisa de muito, já começou a se convencer de que está bom assim, mas não está. E você sabe porque ainda sente aquela inquietação, aquela sensação de que algo está faltando. Não é dinheiro apenas, não é corpo apenas, não é status, é coerência. Você quer confiar em você, você quer olhar no espelho e saber que pode contar consigo. Mas como confiar? Se você sempre cede quando a pressão aumenta, como confiar? Se você sempre escolhe o caminho mais fácil, como confiar? Se você nunca sustenta o desconforto o suficiente, talvez você esteja dizendo agora, mas eu já tentei. Sim, você tentou, mas você sustentou? Ou você desistiu quando ficou difícil? Porque é aí que a identidade se constrói. Não no começo empolgado, mas no meio cansado, no meio silencioso, no meio onde ninguém está olhando. Você quer respeito? Então você vai precisar atravessar dias em que não tem vontade. Você vai precisar agir quando está inseguro. Você vai precisar continuar quando o resultado ainda não aparece. E é aqui que muita gente escolhe alívio. Porque esperar resultado dói. Porque persistir dói. Porque mudar dói. Mas deixa eu te mostrar algo ainda mais desconfortável. Imagina você daqui a 10 anos. Nada desmoronou, nada explodiu, mas nada evoluiu também. Você está parecido, mesmo padrão, mesmo nível, mesmo discurso. Você olha para trás e percebe que a vida não foi trágica, ela foi morna. E vida morna é a pior de todas, porque ela não gera urgência, ela não gera desespero, ela só gera arrependimento silencioso. E arrependimento silencioso é pesado, ele não grita, ele pesa. Você quer carregar isso? Ou você quer carregar o peso da disciplina agora? Porque um dos dois você vai carregar, ou o peso temporário do desconforto, ou o peso permanente da frustração. Escolhe, mas escolhe consciente, porque a próxima parte vai exigir que você pare de negociar e comece a decidir. Agora, não é mais sobre entender, é sobre decidir. Você já percebeu o padrão? Você já identificou onde cede? Você já sabe em que área da sua vida está escolhendo alívio? Então, para de fingir que o problema é falta de clareza. O problema é que você ainda quer conforto junto com crescimento. E os dois raramente caminham juntos. Presta atenção nisso. Você quer o corpo forte, mas não quer o treino desconfortável. Você quer dinheiro, mas não quer a disciplina financeira.
terça-feira, você quer respeito, mas não quer dizer não. Você quer admiração, mas não quer abrir mão da distração. Você quer se sentir orgulhoso, mas não quer passar pelo processo que constrói orgulho. E aí está a incoerência. Você quer o resultado da identidade forte, sem viver a rotina da identidade forte. E isso não existe. Identidade não é discurso, é repetição. E repetição exige escolha constante. Não uma vez, não duas, mas todos os dias, mesmo quando ninguém está vendo, principalmente quando ninguém está vendo. Agora deixa eu te levar para o momento mais silencioso do seu dia. Você deitado, luz apagada, celular ao lado, silêncio, e vem aquela sensação. Você sabe qual é. Não é tristeza, não é raiva, é algo mais sutil, é uma pequena decepção consigo mesmo. Você lembra do que poderia ter feito, lembra do que prometeu, lembra do que adiou, e naquele instante você percebe, você está se tornando menor do que poderia. Essa é a dor que você tenta anestesiar com alívio. Você corre para a distração, você corre para entretenimento, você corre para qualquer coisa que não te faça sentir isso, mas ela volta, porque não é falta de lazer, é falta de coerência. Você não precisa relaxar mais, você precisa se respeitar mais, e se respeitar dói no começo, porque exige que você encare sua própria covardia. Sim, covardia, não aquela dramática, mas a sutil, a covardia de evitar o desconforto, a covardia de não sustentar o processo, a covardia de sempre deixar para depois. Você sabe que não está dando tudo, e enquanto você não dá tudo, você preserva uma ilusão, a ilusão de que ainda poderia ser incrível se quisesse. Mas deixa eu te contar algo duro, essa ilusão vai morrer de qualquer forma. Ou você testa seu limite, ou o tempo testa por você, e quando o tempo testa, não tem segunda chance. Agora pensa comigo, imagina que daqui a 20 anos você encontra alguém mais jovem, alguém cheio de energia, cheio de ambição, cheio de vontade. E essa pessoa te pergunta, você realizou o que queria? O que você vai responder? Que quase, que tentou, que poderia ou que fez? Porque existe uma diferença gigantesca entre quase e fiz. E essa diferença é construída nas pequenas decisões invisíveis. Não é em grandes viradas. É na terça-feira comum, é na quarta-feira chata, é no sábado preguiçoso. É ali que você escolhe e é ali que você se constrói. Você quer ser alguém que inspira respeito? Então, começa respeitando sua própria palavra. Se você promete acordar às 6, acorda. Se promete treinar, treina. Se promete estudar, estuda. Se promete ter aquela conversa, tem. Sem drama, sem anúncio, sem depender de motivação, porque motivação é volátil. Caráter é constante e caráter se constrói na repetição daquilo que é difícil. Você quer respeito? Então para de pedir validação, constrói consistência. Você quer admiração? Então para de buscar aprovação, constrói disciplina. Você quer se sentir forte? Então para de fugir do que te desafia. Atravessa, porque a força não nasce da facilidade, ela nasce da resistência sustentada. E deixa eu te dizer algo que talvez ninguém tenha dito com clareza. Você não está preso, você está confortável. E conforto excessivo enfraquece. Você não está limitado, você está acomodado. E acomodação prolongada destrói a ambição. Você não está sem tempo. Você está mal posicionado nas prioridades. E isso também é escolha. Assumir isso é doloroso, mas libertador. Porque quando você assume, você recupera poder. Enquanto você culpa a circunstância, você permanece pequeno. Mas quando você diz, eu escolhi isso, você também pode dizer, eu escolho diferente. E aqui está o ponto de ruptura. Não é um grito, não é uma explosão, é uma decisão fria, clara, definitiva. Você não vai mais negociar com a versão fraca de você. Você não vai mais ceder para aliviar tensão momentânea. Você vai atravessar o desconforto, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém reconhece, mesmo quando o resultado demora, porque você cansou de se trair, você cansou de viver abaixo do potencial, você cansou de sentir vergonha silenciosa, você cansou de quase, e talvez, pela primeira vez, você esteja pronto para pagar o preço, não o preço da motivação, mas o preço da consistência, e ele é pago em silêncio, é pago no treino
treino que ninguém posta, é pago no estudo que ninguém aplaude, é pago na decisão que ninguém percebe. Mas você percebe, e isso muda tudo, porque quando você começa a se respeitar, você não precisa de aplauso, você precisa de coerência, e a coerência constrói algo que alívio nunca vai construir: confiança interna. Aquela confiança de saber, eu faço o que precisa ser feito. E quando você tem isso, você não depende mais de humor, você não depende mais de empolgação, você depende de decisão, e decisão repetida vira identidade. E identidade forte elimina a necessidade constante de lutar contra a própria fraqueza. Você simplesmente não quer mais voltar para aquele padrão, porque você sabe o preço. Você já sentiu o peso da mediocridade confortável. Você já sentiu o gosto do arrependimento antecipado. Você já viu o que acontece quando escolhe alívio demais. Agora é diferente. Agora você escolhe desconforto estratégico, desconforto que constrói, desconforto que fortalece, desconforto que gera orgulho. E se essa conversa está te empurrando para uma decisão real, se inscreve agora, não para consumir mais conteúdo, mas para se comprometer com crescimento. E compartilha esse vídeo com alguém que ainda está anestesiado pelo próprio conforto. No final das contas, a pergunta continua. Simples, brutal, inevitável. Você quer aliviar a dor agora? Ou quer eliminar a vergonha depois? Você quer prazer rápido ou orgulho duradouro? Você quer conforto ou caráter? Porque toda vez que a tensão aparecer, você vai ter que escolher. E essa escolha vai definir quem você se torna. Não amanhã, hoje, agora. E se você decidiu atravessar o desconforto, então para de falar e começa a agir.